técnicas de produção, os capitais estrangeiros aplicados nas fazendas de café do Oeste Paulista trouxeram outras inovações. Foram instaladas estradas de ferro que cortavam todo o interior cafeeiro paulista, facilitando o transporte do café. As locomotivas levavam o café até o Porto de Santos, onde era exportado. As cidades próximas às fazendas cresceram, se desenvolveram e foram equipadas com energia elétrica, calçamento, sistemas de esgoto e água encanada. Surgiram também diversos bancos e casas de importação e exportação. O Porto de Santos foi equipado e modernizado. Todas essas inovações eram necessárias para a comercialização do café em grande escala e para a entrada dos produtos industrializados. As empresas estrangeiras, principalmente as inglesas, que financiavam essas obras e controlavam seu funcionamento, obtinham grandes lucros. De todas essas mudanças e inovações trazidas pela expansão da produção cafeeira, a mais importante foi a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra livre. Desde o início do século XIX, a Inglaterra vinha pressionando todos os países e colônias sob sua influência, inclusive o Brasil, para que deixassem de utilizar mão de obra escrava. Para a economia inglesa, era mais interessante que o trabalho no Brasil fosse assalariado. Isso porque o capital inglês pretendia financiar a instalação de novos meios de transporte e de infraestrutura urbana nos países até então escravistas. E para isso, era fundamental a criação de camadas sociais médias que pudessem se utilizar dessas inovações. No Brasil, as pressões inglesas, nesse sentido, sempre encontraram muita resistência. Depois de tantos anos de escravismo, o trabalho manual era visto de maneira pejorativa, sendo reservado apenas aos escravos. Além disso, a maioria dos grandes proprietários de terras de norte a sul do país continuava utilizando a mão de obra escrava por considerarem a opção mais rentável dentro do sistema produtivo existente. As pressões inglesas sobre o Brasil continuaram, até que em 1850 foi promulgada uma lei que extinguia o tráfico negreiro nas costas brasileiras, a Lei Eusébio de Queiroz. Mas os escravos continuaram entrando no Brasil através do contrabando, porém em menor quantidade. Assim, o preço dos escravos aumentou muito e houve uma intensificação do tráfico interno. Os proprietários de escravos do Nordeste passaram a vendê-los para o Sul, onde a produção cafeeira se expandia. Na década de 1870, por causa da escassez e dos altos preços dos escravos, os fazendeiros do Oeste Paulista começaram a utilizar os trabalhadores livres em suas plantações de café. Além disso, os escravos se rebelavam, incentivados pelos movimentos abolicionistas, o que tornava a utilização da mão de obra escrava nas fazendas muito instável. Os trabalhadores livres brasileiros passaram a ser recrutados apenas para derrubar matas ou preparar áreas destinadas aos novos cafezais. A produção de café, no entanto, seria ampliada com o uso da mão de obra imigrante. Na década de 1880, o governo brasileiro passou a custear a vinda de imigrantes europeus para o Brasil, o que representou um grande incentivo para a imigração. Os fazendeiros do Oeste Paulista passaram a substituir a mão de obra escrava pelos trabalhadores imigrantes. De origem italiana ou alemã, as famílias de imigrantes não paravam de chegar para trabalhar nas fazendas de café. Apesar da utilização da mão de obra livre na agricultura, o Brasil continuava a ser um país escravista. E apesar da disponibilidade da mão de obra livre nacional, nas áreas onde a produção agrícola estava mais desenvolvida, optou-se pela utilização do trabalhador imigrante ao invés do trabalhador livre brasileiro. O imigrante já vinha da Europa acostumado com esse sistema de trabalho. Além disso, já dominava e conhecia as novidades técnicas e as máquinas utilizadas. Tudo isso representava para o produtor uma grande economia de tempo e de investimento. Muitas famílias de imigrantes europeus chegaram ao Brasil para trabalhar nos cafezais. Depois, muitos imigrantes se transferiram para as cidades, levando com eles seu trabalho,
seus ofícios e sua cultura. A mesma coisa aconteceu com os avós da Juliana e da Andréia, não foi mesmo? Foi. Os meus avós, quando vieram da Itália, eles se estabeleceram aqui no Brasil, né? E, consequentemente, nós continuamos até hoje com a mesma atividade deles, de cantineiros, né? Aqui na Bela Vista, onde a gente se encontra no momento, existem casos semelhantes aos meus, como, por exemplo, o da Andréia. Pois é, o meu avô veio para o Brasil, se estabeleceu e continuou com a profissão de eletricista. Depois mandou chamar minha avó, que veio para o Brasil e também se estabeleceu e começou a trabalhar como governanta. E a mesma coisa aconteceu com muitas outras famílias de imigrantes europeus que trouxeram para o Brasil toda a cultura urbana e industrial europeia. Com o desenvolvimento cafeeiro, o eixo econômico brasileiro se deslocou do Nordeste para o Sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. O café foi o maior responsável pelo crescimento do mercado interno brasileiro, principalmente depois da introdução do trabalho livre. As cidades e os serviços urbanos se desenvolveram em função das muitas atividades ligadas à produção do café, como os transportes, os portos, os bancos e o comércio. Tudo isso, somado com a grande circulação de capitais que a atividade cafeeira provocava dentro do país, abriu caminho para o início do processo de industrialização do Brasil. No próximo programa, nós vamos estudar a abolição da escravatura e a proclamação da República. Até lá! Você viu nos programas anteriores que a agricultura é uma atividade econômica em que os homens utilizam o solo na produção dos vegetais necessários à sua sobrevivência. Você também aprendeu que a pecuária é uma atividade em que os homens criam algumas espécies de animais para obter produtos importantes para a sua alimentação, como, por exemplo, a carne e o leite. Nessas duas atividades, o homem participa de todo o processo de obtenção dos produtos. Afinal, ele prepara o solo, planta, colhe os produtos, cuida dos animais, da sua alimentação. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o extrativismo. As atividades extrativas são aquelas em que os homens obtêm os produtos da natureza sem ter participado do processo de sua elaboração. As riquezas naturais estão distribuídas de maneira irregular pelo planeta. Isto você também já aprendeu. O ouro, o látex, a madeira, o ferro, o petróleo, os peixes. Todos estes recursos e muitos outros precisam do trabalho do homem para serem obtidos, transformados e utilizados nas mais diversas formas. O petróleo, por exemplo, é um recurso potencial. Só depois de encontrado e explorado é que ele se transforma numa riqueza efetiva. Os peixes dos mares e rios se constituem num potencial a ser explorado. Somente depois de pescados e tratados podem ser usados como alimento. As riquezas naturais só podem ser aproveitadas economicamente depois de trabalhadas pelo homem. Para obter estas riquezas, o homem precisa de conhecimentos, instrumentos e recursos técnicos adequados. É muito importante para um país que existam em seu território riquezas naturais que possam ser exploradas. Se a exploração dessas riquezas, sejam elas minerais, vegetais ou animais, for feita de maneira adequada, isso poderá gerar vantagens econômicas e sociais para a população daquele país.
O extrativismo mineral, vegetal e animal sempre esteve presente na nossa história. O Brasil possui uma grande quantidade e variedade de jazidas minerais. Além disso, a vegetação que cobre o território brasileiro é rica e variada. Nossa fauna também. Nas águas litorâneas do Brasil e nos inúmeros rios que cortam o país, existe uma grande quantidade de peixes de muitas espécies. Isso tudo significa que há muitas riquezas a serem exploradas. Há duas atividades extrativas que são bastante praticadas no Brasil. É a extração do sal e a pesca. Vamos falar um pouco mais sobre elas. O sal é um produto obtido através da extração mineral. Há milhares de anos que o homem vem utilizando o sal para temperar e conservar seus alimentos. Ele é também muito utilizado na alimentação do gado bovino e na fabricação de vários produtos químicos. No Brasil, o sal marinho é extraído da seguinte forma. A água do mar é, em primeiro lugar, recolhida e colocada em tanques ou reservatórios rasos. Em seguida, ela é transferida de um tanque para outro, até que, por evaporação ao ar livre, o sal se cristalize e fique depositado nos tanques. O sal aí obtido é o sal bruto, que ainda precisa ser tratado. Então, este sal é retirado dos tanques e colocado no aterro das salinas ou marinhas para que se processe o envelhecimento. Ele fica exposto ao sol e ao vento durante um período que varia de 15 a 20 dias para sua purificação e secagem. Este sal pode passar ainda por outros processos de beneficiamento e purificação, dependendo do seu grau de pureza e do uso ao qual se destina. A extração do sal não pode ser realizada em qualquer ponto da costa. É preciso que hajam condições de clima e de solo para a sua realização. Por isso, no Brasil, a produção de sal está concentrada no Rio Grande do Norte, especialmente nas regiões de Areia Branca e Macau. E no Rio de Janeiro, em Cabo Frio. Nesses locais, o vento, as altas temperaturas, a pequena quantidade de chuva e os solos impermeáveis favorecem a realização desta atividade. O dia está clareando, ainda é muito cedo e alguns pescadores já estão chegando do mar. A pesca é uma das atividades extrativas mais comuns. O peixe é consumido pelo homem como alimento ou então é utilizado na forma de farinha como ração para animais. A pesca é realizada nas águas doces de rios e lagos e também nas águas salgadas dos mares e oceanos. No mundo todo, milhões de pessoas vivem dessa atividade. A produção pesqueira no Brasil pode ser considerada pequena se levarmos em conta a extensão do litoral brasileiro e a sua densa rede hidrográfica. Mais de 80% do pescado é proveniente de águas salgadas. E a sardinha, a merluza, a corvina e a pescadinha são as espécies de maior produção. Genivaldo, quantos quilos de peixe vocês pescam por dia? É uma média de 30 quilos de peixe por dia que se pega.
variável, né? Cação, corvina, bagre, guaivira e pescada. E para onde vai a sua produção? É vendida aqui nas bancas, nos boxes, nos restaurantes e peixarias. A região de São Paulo se constitui num dos maiores mercados consumidores de pescado marinho do Brasil. No CEAGESP, chegam diariamente toneladas e toneladas de peixes de várias regiões do Brasil. Só o estado de São Paulo fornece cerca de 50% do pescado e desse total, mais da metade vem da Baixada Santista. Aqui no litoral paulista, a pesca é realizada de diferentes formas. Ela pode ser feita em grande escala por empresas que utilizam embarcações modernas e equipamentos especializados. Geralmente, essas empresas empregam um grande número de pescadores. Nós vamos conversar agora com o vice-presidente de uma dessas empresas. Ô, Sr. Ruston, quantas pessoas trabalham aqui? Aqui na Cooperativa Livre Brasileira trabalham cerca de 4.000 pessoas, sendo que dessas 4.000, 1.500 são pessoas da infraestrutura de terra e 2.500 pessoas são pescadores profissionais que trabalham nas embarcações cooperativadas. E quantas embarcações a empresa possui? 300 embarcações, de médio e grande porte, né? E qual é a produção mensal da cooperativa? A cooperativa tem uma produção mensal de aproximadamente 4.000 toneladas. Para onde se destina a produção da cooperativa? O camarão se destina principalmente ao mercado externo. Quase todo o camarão é exportado. E exatamente por isso a cooperativa é o maior exportador de pescado do país. E a sardinha é um peixe que é destinado às indústrias de conserva e também ao mercado interno, juntamente com os peixes diversos que vão para o mercado CEAGESP, que é diretamente para o consumidor. No litoral paulista, a pesca também é feita em pequena escala, de forma bem mais simples, com embarcações e equipamentos rudimentares. O Sr. Otávio é um pescador autônomo que há 49 anos vive da pesca. Sr. Otávio, este barco é do senhor? Esse barco é meu mesmo. E tive outros 2 barcos de pesca maior do que esse aqui, né, que eu trabalhava. Eu vendi os 2 e fiquei só com esse pequeno. E quais são os instrumentos que o senhor utiliza na pesca? Eu já utilizei espinhel grossos, espinhel fino, rede de camarões, arrastão de pesca também para peixe. E agora, ultimamente, eu uso uma rede de fundear, né? Para o peixe malhar, assim, quando ele passa. E para onde o senhor vende o seu peixe? O meu peixe eu consumo um pouco e o outro me resta eu vendo para um pescador aqui que tem aqui, que é comprador do meu peixe, né? Através da pesca, da extração do sal e de todas as outras atividades extrativas, o homem consegue obter alimentos e produtos necessários à sua sobrevivência. A exploração das riquezas potenciais de um país pode mudar os inúmeros aspectos de sua economia, gerando novos empregos e aumentando a produção. A existência de recursos naturais pode também fazer com que um país se torne alvo de influência de outros países interessados na exploração desses recursos. Mas a simples existência de recursos naturais no território de um país não garante melhores condições de vida para a sua população. Para que isso ocorra, é preciso conhecer a quantidade e a qualidade desses recursos e as técnicas necessárias para extraí-los e transformá-los. Além disso, é necessário que existam recursos materiais e mão de obra e que sejam adotadas políticas de exploração e de uso dos produtos. As paisagens rurais. Este é o tema do nosso próximo programa. Até lá! Fim de ano na Globo. Hoje, Roberto Carlos Especial.
Agora você tem um novo futuro pela frente. Telecurso 2000. Neste sábado, você vai saber como participar do novo Telecurso. Esta pode ser a sua chance de mudar de vida. Assista e grave neste sábado, 7 e 10 da manhã. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Bom dia, Brasil. Bom dia, são 7 horas em Brasília. O corpo do empresário Pedro Collor, irmão do ex-presidente Collor, chega amanhã ao Brasil. Ele está sendo velado numa capela em Nova York, a mesma onde ficou o corpo de Tom Jobim. Ontem, a mulher, Teresa Collor, enviou uma nota aos jornalistas onde falava dos últimos dias de Pedro Collor de Mello. Ontem à noite, quando chegou ao local do velório, ela evitou os jornalistas. Estava em companhia da mãe, Solange Lira, que também não quis fazer nenhuma declaração. Foi o cunhado, Eduardo Uchoa, quem leu a nota manuscrita pela viúva. Ciente de algumas notícias veiculadas em órgãos de comunicação do Brasil, esclareço, desde que Pedro tomou conhecimento de sua enfermidade, com seu espírito altruísta e desprovido de ódios e rancores, e aceitando os desígnios de Deus, em momento algum, nem ele nem eu, negamo-nos a qualquer contato com membros de sua família. Pedro sempre pautou sua vida por sentimentos nobres, conforme o verdadeiro espírito cristão de que sempre foi dotado. Quero fazer em nome de Pedro e no meu um profundo agradecimento a todas as pessoas que comungaram de nosso sofrimento, pedindo ao Senhor pelo seu restabelecimento e nos dando força e conforto nesta hora tão difícil. Maria Tereza. Pedro Collor vai ser enterrado em Maceió. Teresa Collor acompanha o corpo e vem com a mãe. 69 anos de idade, ele botou a rapaziada para dançar. E esse aqui do fundo entrou logo no ritmo. Em Moscou, como em todo o mundo, King ganhou palmas e palavras de elogios para sua guitarra, que achou o certo. No final, levou flores e respondeu que volta logo. Ainda não está resolvida a crise que se inaugurou desde que a Polícia Militar de São Paulo decidiu prestar atenção nas letras das bandas de rap. Músicos foram presos, reuniões foram feitas e a liberdade de expressão segue em confronto com a ideia de respeito à corporação. Amanhã o rapper Big Richard, acompanhado dos professores Muniz Sodré, Milton Santos e a senadora Benedita da Silva, debatem a imagem do negro no auditório do jornal Folha de São Paulo. Para terminar, confira uma lembrança do humorista norte-americano Robert Bankley. Ele dizia que o mundo se divide em 2 tipos de pessoas. As que dividem o mundo em 2 tipos de pessoa e as que não dividem o mundo em 2 tipos de pessoas. Voltamos na quinta. Até lá e bom dia a todos. No último bloco, o resumo final das notícias nacionais e internacionais. Também os hábitos do lobo-guará, mais um dos animais ameaçados pelo homem. E um pouco da história da invasão do Panamá que aconteceu há 5 anos. Nós voltamos depois dos comerciais. Até já. Aqui em casa, ninguém pode beber outra água a não ser da Europa. Gente fina é outra coisa. Eu me preocupo com a saúde da minha família. A água tem que ser pura, cristalina, livre de vírus e bactérias. Mas tem que ser da Europa? Tem, mas desta Europa aqui. Esta é a fonte que me fornece cálcio, magnésio e potássio, além de purificar e esterilizar a água que eu bebo. É a maneira mais gostosa de repor as minhas energias. Você também precisa ter uma Europa. Ligue agora. É capaz de me dar. Sei, já sofri, mas não deixa de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que
famosa faixa nobre do esporte. Oferecimento Tang, o melhor gostinho da fruta. Gillette Sensor for Women, todo jeito de mulher. Pensou cerveja, pediu Brahma, a cerveja número 1. Fórmula Shell, só Shell tem a fórmula. Braspérula, a moda pede Braspérula. E a Embratel vai cada vez mais longe para trazer o mundo cada vez mais perto de você. As receitas preferidas da cozinheira mais famosa do Brasil estão agora reunidas em vídeo. Ofélia e sua cozinha maravilhosa mostra com detalhes entradas, pratos principais e sobremesas. E para facilitar sua vida, além do vídeo, você encontra todas as receitas explicadas passo a passo por escrito. Não perca tempo. Ligue 011 1406 e receba o vídeo por apenas R$ 37,00. Pague com cartão de crédito ou vale postal. Um lançamento Videopan. Previsão diária de todos os signos. As características do seu ascendente. Horóscopo chinês e numerologia. Telefuturo 900-5577. Serviço ao vivo e personalizado. Inédito no Brasil. Ligue 900-5577. O seu futuro não pode esperar até amanhã. Se você tem problema com a sua filha, com seus filhos, pelos cabelos serem duros, embaraçados e chora na hora de pentear, leve até o Magnus, que nós vamos ensiná-la a cuidar da criança, a fazer o defrisan, que são os cachinhos para a criança, a partir dos 3 anos, produtos inéditos, sem soda, e nós vamos ensiná-la a cuidar em casa, fornecendo kit para tratamento posterior. Toda charme, toda sedução, toda música, toda Daniela Mercury, por inteiro, no Por Acaso, com José Maurício Macrini, terça, 11h30 da noite. Por Acaso. Oferecimento Fito Ervas. Sua natureza merece. Com a missão de proteger vidas americanas e capturar o ditador Manuel Noriega, acusado de envolvimento no tráfico internacional de drogas, 24 mil soldados americanos invadiram há 5 anos o Panamá, uma pequena república da América Central. O pretexto para a invasão foram incidentes onde morreu um soldado americano e 2 ficaram feridos. Mas, na verdade, as tensões entre os 2 países vinham crescendo por causa da discussão sobre o Canal do Panamá, controlado pelos americanos e reivindicado pelos panamenhos. A invasão durou 5 dias e deixou um saldo de 20 mil panamenhos desabrigados, mais de 500 mortos e 1.000 feridos. 25 soldados americanos morreram. Noriega conseguiu fugir, mas acabou preso e levado para os Estados Unidos, onde cumpre pena de prisão por narcotráfico. Há poucas décadas, o lobo-guará era encontrado em quase todo o Brasil. Atualmente, devido à devastação das florestas, este animal faz parte da enorme lista de espécies ameaçadas de extinção. Vamos conhecer mais o lobo-guará nas explicações do biólogo Álvaro Almeida. O lobo-guará, ou apenas guará, como deve ser chamado, nada tem a ver com o verdadeiro lobo europeu. É o nosso maior canídeo, mede aproximadamente 1 metro de altura, 1 metro de comprimento e chega a pesar 23 quilos. A cabeça lembra a de uma grande raposa, mas o focinho é relativamente curto e pontudo, chamando a atenção principalmente por parecer desproporcionalmente alto, devido ao comprimento excessivo
das pernas muito finas. Sua coloração geral é pardo-avermelhada, mostrando na ponta do focinho, dos membros e na região da nuca uma cor quase preta. Apresenta pelos relativamente longos, com maior comprimento na nuca, onde podem eriçar, formando uma pequena juba quando o animal se excita. Até algumas décadas atrás, o lobo-guará ocupava uma vasta região do território nacional, praticamente desde o Rio Grande do Sul até o sul do Pará, Maranhão e toda a região sertaneja do Nordeste. Na atualidade, é uma espécie ameaçada de extinção e não é abundante em nenhum lugar, devido principalmente ao fato de precisar de grande espaço para viver. Apesar disso, era bem conhecido no interior de São Paulo, onde habitava em áreas de campos cerrados ou de capoeiras ralas. Agora está confinado nas regiões mais afastadas do Brasil Central, onde ainda pode ser encontrado um razoável número de exemplares. O lobo-guará é uma espécie de comportamento solitário, fugidio e prefere não viver próximo ao homem, além de possuir hábitos crepusculares e noturnos. É considerado bastante tímido e inofensivo, limitando suas caçadas a um grande número de pequenos animais. Também se alimenta de produtos de origem vegetal, principalmente frutos. No entanto, pode atacar as aves de sítios e fazendas, sendo por este motivo perseguido. A gestação do lobo-guará dura cerca de 63 dias, nascendo de 1 a 5 filhotes. Ocorre apenas um parto por ano. Infelizmente, nem todos os filhotes sobrevivem. Numerosas têm sido as tentativas em diferentes lugares do Brasil e do mundo para a procriação em cativeiro do lobo-guará, muitas das quais não foram bem-sucedidas, devido principalmente à falta de um melhor conhecimento de técnicas de manejo e alimentação dos filhotes. No entanto, alguns zoológicos do país já conseguiram resultados satisfatórios. Essas imagens que vocês estão vendo foram feitas no zoológico de Sorocaba. Os maiores perigos que afetam esses animais são a destruição dos cerrados pelas atividades de agricultura, os incêndios em seus ambientes e a caça furtiva. Os preços altíssimos que alcança no mercado internacional de animais selvagens concorrem para incentivar sua captura e comércio marginal. Sendo uma espécie ameaçada de extinção, o lobo-guará necessita de amparo legal para sua proteção. A criação em cativeiro da espécie pode auxiliar muito na sua sobrevivência, mas apenas nos parques e reservas é que nós teremos a preservação do lobo-guará. Você acompanha agora o resumo das principais notícias nacionais desta terça-feira. O corpo do empresário Pedro Collor chega amanhã de manhã ao Brasil e será enterrado em Alagoas, Maceió. Luiz Carlos Bresser Pereira será o ministro das Relações Exteriores do novo governo. As mesas da Câmara e do Senado decidem hoje a pauta das sessões extraordinárias que vão até o dia 31 de janeiro. A discussão da anistia ao presidente do Senado, Humberto Lucena, deve ficar fora da pauta. A equipe econômica do governo decide hoje se a Alfir continuará a partir de janeiro. O volume de negócios na Bolsa de Valores de São Paulo alcançou ontem a cifra recorde de 3 bilhões 767 milhões de reais.
O presidente Itamar Franco volta a se reunir hoje com os ministros da Fazenda e da Previdência para debater o provável aumento do salário mínimo. A Justiça do Trabalho de São Paulo se pronuncia contrária às empresas que corrigiram o adiantamento do 13º salário deste ano pelo dia do pagamento das férias aos funcionários. A greve dos Correios continua sem solução e nos estados onde ela acontece, os cartões e as entregas do Natal podem chegar ao seu destino depois da festa. Os pensionistas e aposentados que tiveram suas contas abertas pela Previdência não precisam fazer o recadastramento bancário. E o censo do IBGE revela: 1.500.000 famílias vivem em favelas e 23% dos domicílios do país não têm banheiro. Confira agora o resumo final das principais notícias internacionais deste dia 20 de dezembro. A Rússia lança uma nova ofensiva contra a República da Chechênia, que há 3 anos luta pela independência. A polícia tcheca encontra 3 quilos de urânio na maior apreensão de material nuclear já feita no país. O ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, em missão de paz na Bósnia-Herzegovina, manifesta apoio aos rebeldes sérvios. A Coreia do Norte insiste em não libertar o piloto sobrevivente do helicóptero norte-americano atingido pela artilharia norte-coreana no sábado. O primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, que pode perder o poder, convoca manifestação de apoio a si mesmo para hoje. Uma explosão em Caxemira, na Índia, destruiu dezenas de prédios na madrugada de hoje. E no México, o exército zapatista declara o fim da trégua, rompe o cerco militar a Chiapas e toma posição em 38 cidades do estado. E o dia a dia de hoje vai ficando por aqui. Tenha uma ótima terça-feira e amanhã de novo, às 8 em ponto. Até lá. Uma excelente terça para você e até amanhã. Oh, come. All ye faithful, joyful and triumphant, oh come ye to Bethlehem. Bom dia. Vacinar o seu filho é tão importante quanto dar a ele carinho e alimento. No primeiro mês de vida, a criança toma a BCG, que a protege da tuberculose. Já aos 2 meses, é a vez de tomar as vacinas Tríplice e Sabin. A vacina Tríplice, tomada através de injeção, protege a criança de 3 doenças ao mesmo tempo: a difteria, o tétano e a coqueluche. A vacina Sabin é normalmente tomada na mesma época que a Tríplice. A Sabin protege a criança contra a poliomielite, a paralisia infantil, e é aplicada através de gotinhas colocadas na boca. O seu filho deve receber 5 doses da vacina Sabin e da vacina Tríplice. A primeira dose é dada aos 2 meses de idade, a segunda aos 4 meses, a terceira aos 6 meses, a quarta por volta de 1 ano e meio e a última dose dos 4 aos 6 anos de idade. Aos 9 meses de vida, o bebê toma uma injeção contra o sarampo, mas 15% das crianças vacinadas não ficam protegidas apenas com esta dose. Por isso, aos 15 meses, a criança toma uma vacina chamada MMR, que além do sarampo, combate a cachumba e a rubéola. Se a criança estiver doente na época em que deveria ser vacinada, siga a orientação do pediatra e, se for o caso, espere que ela fique saudável para ser vacinada. Mas nunca deixe o seu filho sem a proteção da vacina. Muitos pais ficam na dúvida se a vacina pegou ou não. Este fato não acontece. Uma vez vacinada, a criança estará totalmente imunizada. E em janeiro, o programa vai trazer uma novidade para você. É o Especial Mulher, cheio de dicas de saúde e beleza para você. Uma realização da Kenco do Brasil, fabricantes da fralda Tip e turma da Mônica Plus. Arisco informa. O que vem aí na Band. Um casal desajustado, 2 filhos adolescentes. Eles estão numa das séries mais engraçadas da TV americana.
Um amor de família. O bom humor no seu horário nobre. De segunda a sexta, às 8 da noite. As melhores reportagens. Denúncia e atualidade com Marília Gabriela em Domingo 10. O domingo mais inteligente. Aqui na Band. Nada como uma comidinha caseira para deixar a gente feliz e satisfeita. É ou não é? Use Tarantela, o molho refogado da Arisco. Tarantela fica assim com a comida que você prepara. Você pergunta, o que a Xuxa entende de fazer comida? Tô aprendendo, poxa, com Tarantela. Bom dia, amigas de todo o Brasil. É com imenso carinho que, através da nossa rede Bandeirantes Televisão, que é sua também, de segunda a sexta, cozinha maravilhosa, que hoje está maravilhosa, 100% maravilhosa. Sim, porque Marta Barrina continua preparando delícias para os olhos. Crianças que passam por aqui ficam encantadas. E hoje ela tem, assim, muita coisa a mostrar. Na nossa cozinha econômica, vamos ter o pernil de panela, muito bem acompanhado. Sim, de Natal se faz de tudo. Frango, carne de porco, pernil, tender, peru, enfim, cabrito, leitão, leitoa. Se faz de tudo no Natal, Ano Novo também. Por isso a nossa programação todinha vai ser assim, até no dia 6, que é o final das festas natalinas. A Marta vai passar muitas dicas para vocês. E não se esqueça que hoje nós vamos sortear a segunda batedeira Electrolux. Atenção, se você escreveu então. Até já. Peru Sadia já vem limpo, temperado e com um termômetro que mostra quando tá pronto. É o peru. Peru Sadia tá com um tempero mais gostoso. Fica mais tenro e molhadinho. Odeio admitir, mas a sonorinha querida acertou outra vez. É só seguir as instruções que não tem erro. Peru Sadia. Seu Natal merece. Aqui em casa, ninguém pode beber outra água a não ser da Europa. Gente fina é outra coisa. Eu me preocupo com a saúde da minha família. A água tem que ser pura, cristalina, livre de vírus e bactérias. Mas tem que ser da Europa? Tem, mas desta Europa aqui. Esta é a fonte que me fornece cálcio, magnésio e potássio, além de purificar e esterilizar a água que eu bebo. É a maneira mais gostosa de repor as minhas energias. Você também precisa ter um Europa. Ligue agora. Nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, you said you was high class, that was just a lie. Well, you said you was high class,
Qual é o segredo desse bronzeado bonito e natural que está atraindo todos os olhares? É Top Bronze Gel, o gel que bronzeia sem sol. Ligue já. Top Bronze Gel é facílimo de aplicar. Você pode passar até a noite depois do banho. Sua ação é rápida e segura. Em poucas aplicações, você conseguirá um bronzeado de fazer inveja, sem ficar horas ao sol, sem queimaduras e sem descascar. E você ainda ganha de brinde uma legítima pedra da sorte de acordo com seu signo, que vai mudar o seu astral. Dê uma virada na sua vida. Top Bronze Gel, a cor do verão. A NC Decorações está com tripla promoção. Tapete Bandeirantes e importados em 3 pagamentos. Carpete Bandeirantes Acapulco 6 milímetros, R$ 6,90 o metro quadrado. Cortinas sob medida em 5 pagamentos. Promoção 3 em 1 da NC Decorações. 3 super ofertas no mesmo endereço. Avenida Doutor Eduardo Cote, 1660. Fone 271-9400. Aproveite e dê uma cara nova para a sua casa. O período de férias escolares é uma oportunidade que os pais têm para programar o lazer dos seus filhos, bem como fazê-los participar de atividades culturais. A leitura de livros infantis é uma delas. Ajudar os adultos em suas tarefas pode se tornar um novo aprendizado e uma maneira agradável de se divertir. Férias escolares, período de descanso e lazer que as crianças devem aproveitar também com atividades construtivas. As pessoas mais interessantes nos lugares mais transados. Charme, beleza, descontração e muita badalação no Flash. Com Amaury Júnior em 2 edições. Após o Jornal da Noite e às 11 da manhã, de segunda a sexta. Flash. Oferecimento Donatelli da São Gabriel. Tecidos exclusivos para decoração. Avenida São Gabriel, 102. E aqui está a Bárbara. Que tal? É um passe de mágica, ela prepara isso tudo, meu Deus do céu. Tem coisas lindas, lindas, lindas para a sua mesa de Natal. Facílimo, tudo muito fácil. Sim. Hoje ela vai ensinar a preparar o marzipan. Vamos a hacer marzipan. 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 Con el marzipan você modelar Papá Noel e muitos muñecos. Sim, hoje ela vai usar a massa de marzipan que todo mundo já conhece, mas a gente vai dar a receita depois. E vamos fazer um Papai Noel. Vamos começar, certo? Então, tem que começar a modelar. Aí agora. Bueno, vamos a comenzar con as pernas. Isso aqui é um pedestal de isopor que é todo glaçado de branco para ficar bonito. Porque elas podem perguntar, o que será aquilo? Então, vamos explicar. Vamos a explicar. Se puede modelar un Papá Noel directamente sobre un bolo o un panetone. Ah, sim. Ou pode você fazer um suporte em isopor e depois você coloca isso. Essa aí vai ser a cadeira do Papai Noel. Que depois... o trono dele, né? Então, o trono do Papai Noel. Também pode deixar-se secar e retirar-se e colocar-se sobre bolos. Então, primeiro você sempre vê que está modelando sempre com a palma da mão, certo? E quando quer dar aí está fazendo as perninhas, é uma bolinha, primeiro você faz e depois um rolinho. Sí, siempre se comienza con una bolilla, hay que alisar bien y se modela entre las palmas de las manos. Sempre. Entonces se hacen 2 rollos. 2 rolinhos, são as perninhas sentadinhas aí. Sempre se pega uma peça na outra de marzipan, sempre se pega com clara de ovo sem bater. Com um pincel se vai pintando com clara de ovo e el mazapán se une. Isso. Vamos a fazer o corpo. Vamos fazer o tronco do Papai Noel. Ela já também faz uma bolinha e depois vai dando a forma de um cone, que vai dando já a forma do casaco do Papai Noel. Isso. Aí. Certo? Isso. Sempre faz ahuecar um pouquinho. Para dar uma forma melhor, para encaixar melhor nas pernas do Papai Noel. Colocamos isso. Tem que... Certo. Para dar melhor estrutura enquanto está fazendo o Papai Noel, então a gente coloca um desses palitinhos de fazer churrasquinho, brochete, só para dar estrutura, para a gente poder montar o Papai Noel. Claro. Então, olha, deixa saindo por debaixo
do isopor, sempre deixamos um pedacinho do palito. A las 24 horas este palinho se tira, ¿no? Sí. Y se quita. Entonces eso impide que se machuquen las crianças cuando lo comen. É verdade. Hoy, allí lo voy a dejar para terminar toda la figura. Certo. Pero... Então não esqueçam, o palito é só para ajudar a gente a montar o Papai Noel. Quando tiver seco, a gente tira o palito. Aí dele, né? Porque depois de 24 horas ele já está seco, aí não tem problema. Então vamos fazer agora os braços do Papai Noel, também rolinho. Rollitos también, así, fáciles de hacer. Se doblan en dos, con la misma mano a hueco. Entonces coloco aquí, está, como se dice, manga. A manga do casaco do Papai Noel. Vamos a hacer la otra. Que rapidez que ela prepara isso, não? Se corta, se ahueca, se dobla. Sim. E tenemos. E já está todo pintado de clara de ovo, que é o que vai ajudando a colar. Certo? Agora falta, vamos a hacer la cabeza. O pescoço do Papai Noel e a cabeça. Muy bien. Vamos a explicar por que o pescoço. Sim, o pescoço, mesmo que não apareça, é importante para o Papai Noel não ficar assim, enterrado, né? Com a cabeça enterrada no ombro. Então, ele não é deprimido nem nada, nada, né? imagina. Bem alegre, contente. Então, a carinha também, uma bolinha. E para dar a forma da testa e das bochechas do Papai Noel, você passa o dedo indicador, alisando bem primeiro. E o colorante é color naranja, uma pizca. Sim. A carinha do Papai Noel com corante vegetal, cor alaranjado, né? Então, vê, para dar a forma da testa e da bochecha, então a gente passa o dedo indicador no meio da bolinha. Para formar. Né? E dá uma forma, a forma da carinha. Se separa mejillas de frente. Certo? Aí você termina de modelar e ajeitar a carinha. No se ve todavía, como todos los muñecos. Ahora vamos a humedecer con clara. Isso. Clara sem bater. Sem bater. Vamos a marcar los olhos. Os olhinhos do Papai Noel, se faz 2 buraquinhos, né? Só isso. O narizinho, que é uma bolinha pregada com clara de ovo. A narizinha. E depois a gente faz a boquinha também com palitinho. A boquita. Vamos a poner. É como se você estivesse brincando de modelar com massa, né? Agora, contale que não se vê. Agora a gente vai fazer, para apoiar o chapéu do Papai Noel, a gente corta com a tesoura em diagonal um pedaço da cabeça. Agora a gente vai usar um palito porque tem que esperar secar antes de colocar o chapéu do Papai Noel, o gorro. Mas se você esperar secar 4 horas, 5 horas, aí já não precisa botar esse palito, porque depois não tem como tirar e evita que as crianças se machuquem na hora de comer. Agora vamos fazer a hueco. O chapeuzinho, certo? Apoiamos na cabeça e dá a forma que quiser no chapeuzinho. Uma forma divertida, né? Vamos fazer já os ojinhos. Agora, as orelhinhas também. Faz um buraquinho, amassa um pedacinho de marzipan, uma bolinha. E o buraquinho é para encaixar melhor a orelhinha. Tá vendo? Muito rico. A outra orelhinha também encaixando no buraquinho e depois só com um palitinho a gente dá a forminha da orelha. Vamos agora a rellenar os ojos com o glacê que ensinamos ayer. Sim. O glacê que foi ensinado ontem, a gente faz os olhos azuis do Papai Noel. Quer dizer, pode ser verdes também, castanho. Os azuis ficam bonitos. Né? Mas o azul fica vibrante, fica bonito. Agora a gente vai fazer os bigodes também com glacê. Por isso a boquita não tinha muita importância se não se animam a hacer caritas, porque vamos a cambiar de cartuchita, já está. Sim, e esse cartuchinho é um cartuchinho feito com papel manteiga, como a gente ensinou a fazer ontem. Este, né? É, com esse papel, cortar um triângulo, enrolar, fazer uma espécie de cone. A barba? A barba se faz com um bico redondo ou riçado. Muito bem. Aí está.
Já está com máscara de Papai Noel. Já tem cabelo. Cabelo, barba, bigode, sobrancelha. Certo? E com esse mesmo bico, todo el pelo, se va o cabelo do girando la Papai Noel. Ahí sí. Muito lindo. Vamos a... No próximo, a gente vai dar a receita agora e no próximo bloco a gente termina. El traje, las manos, los zapatos, ¿eh? Vai caprichando aí, que tem o outro ainda, né? A Neiva vai passar para todas vocês, com muito carinho, todo o trabalho que está se fazendo aqui, os ingredientes que devem se usar. E assim você, mais uma vez, vai imaginar que vai poder fazer igual. Sim. Né? Bom dia, Neiva. Bom dia. Vamos anotando os ingredientes para preparar a sugestão de Marta Balina, marzipan caseiro. 250 gramas de amêndoas. 250 gramas de açúcar de confeiteiro peneirado. 2 colheres das de sopa de suco de limão coado. 2 colheres das de sopa de brandy ou uma bebida semelhante. 2 claras de ovos. Açúcar de confeiteiro a mais para amassar. Anotados os ingredientes, vamos conferir a nossa despensa. E qualidade Cepera. Você vai fazer delícias doces e salgadas com a massa folhada rosa, tradicional ou laminada. Muito prática, prontinha para você usar. Vem com receitas deliciosas. A batedeira Electrolux é importada e tem 2 anos de garantia. Com sua tigela rotativa e seu exclusivo movimento vai e vem, bate mais rápido e por igual. Até nos cantinhos da tigela. É por isso que todo mundo está apaixonado por sua batedeira Electrolux. E lembre-se, daqui a um pouquinho nós estaremos tirando a carta, tomara que seja sua, amiga, para ganhar a segunda batedeira desta semana. Vamos passar aqui para você, então. Agora vamos fazer o acabamento da roupinha de Papai Noel. Ah, fica tão engraçadinha essa roupinha. Com o mesmo bico que a gente estava usando para fazer a barra, o bigode. Fazendo o acabamento do chapéu. Pode-se fazer um Papai Noel triste, com a cara da quem não fez lição direito, quem não passa o dia. E daqui a pouco ele rindo, né? Ai, bueno. Olha aí que linda. Vamos aos nossos comerciais, que nós nos divertimos aqui, gente. E voltamos já com vocês. Família Caymmi, hoje, logo após a faixa nobre do esporte. Oferecimento Gillette Sensor for Women, todo jeito de mulher. Compacto Pressário, computador, fax, secretária eletrônica. Consul, felicidade a gente sempre põe na Consul. A Embratel vai cada vez mais longe para trazer o mundo cada vez mais perto de você. E A Noite do Meu Bem, o novo álbum de Nana Caymmi, interpretando as canções de Dolores Duran. O estresse tem sintomas inconfundíveis que refletem diretamente na sua aparência.
deixando uma expressão cansada, a sua pele envelhecida, criando rugas e prejudicando o seu organismo. Mas agora você pode se prevenir dos sintomas do estresse. Os novos e diferentes modelos da pulseira Hamel, além de bonitos, vão dar o equilíbrio físico e energético que seu corpo precisa, deixando muito mais saudável e atraente. Pulseira Hamel, à venda em todas as farmácias e drogarias. Olha aqui, isso não é novela nem estúdio. Eu sou o feliz proprietário do famoso Bodega. Tão feliz que aqui eu só uso o que existe de melhor. Talheres pra mim, só Hollywood e Tramontina. Bonitos, duráveis, resistentes. E dá pra botar na máquina de lavar que eles vão ficar sempre bonitinhos. Quantas vezes eles vão ter que cair na água? É uma novela. Decore esse texto. Talheres resistentes só com cabos Hollywood e Tramontina. Talheres com cabos Hollywood. Exclusividade Tramontina. Finalíssima da Copa Comebol. Depois da goleada nos uruguaios, o tricolor voa para Montevidéu com todo jeito de campeão. Penharol e São Paulo. A Band lado a lado com São Paulo, que é Brasil, na Copa Comebol. Vamos buscar mais esse título para o nosso futebol. Penharol e São Paulo, ao vivo. Exclusivo. Nesta quarta, a partir das 8h30 da noite. O que seria de Roma sem o Coliseu? De Londres sem o Big Ben? As obras e edificações dizem muito sobre a história de um povo, seu passado e sua cultura. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional cuida de todo o nosso imenso acervo de bens e está restaurando importantes monumentos, como o Palácio Gustavo Capanema, para que o Brasil tenha o prazer de conhecer sua história como outros países têm. Brasil, união de todos. Titãs 8494, a coletânea da maior banda do rock brasileiro. 10 anos de Titãs, em gravações originais. Titãs 8494, isto é só o começo. Em CDs e caixa especial Warner Music Disco Band. O dia a dia aqui em casa não é nada complicado. A gente utiliza a linha Della Casa. Fitzcap é a nova tampa que mantém o gás do refrigerante, evitando que fique doce e sem sabor. Com o corta-pizza, eu corto uma porção de alimentos com uma simples pressão da lâmina plástica. Até crianças podem usar com segurança. Com Turbo Mix, eu faço sucos, batidas, molhos para saladas com a maior facilidade e até esquento o leite no micro-ondas. Com Della Casa, tudo é mais fácil. Você não acha? Cozinha maravilhosa da Ofélia. Oferecimento: antes de escolher arroz, peça pela marca. Arroz Tomazoni. Olha o encontro imediato da Thaís e o Renato. Olha aí. Encontros imediatos. Aquele que poderá ser um encontro que irá transformar a sua vida por completo. De segunda a sexta, 15 para 5 da tarde, aqui na Band. Uma botinha já está pronta, agora como se faz a outra? Vamos a explicar a outra. Sempre a partir de uma bolinha, na palma da mão, você com o dedo indicador vai modelando. A hueco para poder colocar. Faz um oco, um buraquinho aí, né? Se e dá a forma do pé. pezinho. E Se encaixa. acomoda. Ai. A ver, bolinha do Papai Noel. Se pode levantar o piecito. Vocês veem que ele está brilhando muito, mas é porque sempre está pincelando com clara de ovo. Pincelo para dar brillo. É bonito que brilha. Sí, queda lindo. E os guantes, que é o último. Vamos fazer as luvinhas do Papai Noel também. Bolinha, amassar um pouquinho, cortar, que é o dedinho. Muy pequeño esto. Dá uma forminha de mão. Entonces ahora sí voy a girar un poquito y vamos a ponerle un poco de glacé. A gente faz as mãos por último, depois que decora o Papai Noel todo. E o glacê que dá acabamento na manga serve para colar a luvinha no casaco do Papai Noel. La otra. La damos vuelta. Hago así y se pega
El glacé es el pegamento de los decoradores. Sim, o glacê serve como cola, né? Então, pincelo y le voy a hacer un puntito en los ojos para darle más expresión. para dar a pupila, fazer a pupila e dar expressão nos olhos de Papai Noel. Ficar olhando pra gente assim, com aquela cara feliz. Ahí. Listo. Pronto. Ahora vamos a hacer un trabajo en mazapán que es más sencillo porque se puede estirar con un rolo y cortar, se me lo quer decir trayendo. Então, agora a gente vai decorar uma torta, também com marzipan, e é a mesma massa que se estica com um rolo, certo? E se corta as partes, a carinha do Papai Noel. A gente vai montar um Papai Noel numa torta. Então, você cobre a torta com merengue, com glacê, com o que você quiser. Com qualquer pasta, com o mesmo mazapán. Ou com marzipan também. Já está aí cortada a carinha em marzipan. Com é o mesmo molde. marzipan. Se pode recortar de um dibujo. Sim, fazer um desenho da carinha que quiser e recortar. Então, vamos a umedecer para pegar. Os olhinhos a gente faz com bala confeitada. Cuando el mazapán está fresco, se coloca, se empuja, se saca y queda la marca. Sim. Faz o buraquinho do olhinho do Papai Noel, bota um pouquinho de glacê para pegar e aí já tá, o olhinho pintado. É um caramelo, é feito uma confeitura, né? Uma amêndoa confeitada de branco e pintado os olhinhos com corante vegetal. Sí. Está fresco, vamos a empujar suavemente. Bien, ahora un poquito de clara de bobó y dame el Vamos mazapán. agora pregar o narizinho. Sí. Esto es otro recorte que se ha hecho con el molde. Entonces se coloca, es como un collage o un rompecabezas, no sé cómo dicen aquí. É, fazer uma colagem ou montar um quebra-cabeça, né? Vai montando parte por parte. Eu acho que vai ter criança brigando com a mãe para poder montar o bolo. Porque é divertido, é como se fosse um jogo, é fácil. Es como un jogo, exactamente. Ahora vamos a... Esses olhos são encantadores, hein? É pintado com um pincel Dame la comum. manga. Né? Ahora lo que vamos a pintar uno, un minutito, a preparar para pintar. Vamos a hacer as sobrancelhas. Con un pico, un bico rizado también. Entonces, ahora vamos a mostrar cómo se hacen los bigotes. La barba. A barba. ¿Se me vas dando esta manga blanca? Sí, sí. Bueno. Super fácil de fazer, rápido. Sí. Quer dizer, vocês em casa podem fazer muito mais lento, né? É porque a Marta já tem muita experiência. Mas tem todo o tempo do mundo para fazer em casa. Para praticar em cartones. E é fácil, quer dizer, todo mundo que já confeitou bolo sabe que não tem nenhum mistério em fazer isso. Não. Dá os retoques na barba. Ahora dame la manga grande, vamos a, así yo voy a levantar, voy a girar un poquito para que puedan ver así cómo va quedando. Ahora vamos a hacer un borde. Sim, vamos fazer a moldura, né? Também com glacê. Aí não tem corpinho, né? Aí só tem o rostinho dele, né? Bueno, ya podemos ir viendo quizás la receta, si te parece. Vamos pedir a Neiva. Olha, Neiva. Luego completo. Estamos encantados, em estado de graça aqui, né? Estamos voltando à infância. A Neiva vai passar para todos vocês, novamente, os ingredientes, como se prepara o marzipan. Facílimo. E agora ela vai explicar o preparo todinho. Vamos, Neiva? Vamos sim. Vamos conferindo os ingredientes e o preparo de marzipan caseiro. 250 gramas de amêndoas. 250 gramas de açúcar de confeiteiro peneirado. 2 colheres das de sopa de suco de limão coado. 2 colheres
das de sopa, de brandy ou uma bebida semelhante. 2 claras de ovos. Açúcar de confeiteiro a mais para amassar. Preparo. Descasque as amêndoas, passando-as por água fervente para que soltem as peles. Deixe secar naturalmente ou no forno e moa, o mais fino possível. Misture o açúcar de confeiteiro, o suco de limão e o brandy. Se quiser, adicione algumas gotas de essência de sua preferência. Acrescente depois as claras sem bater, aos poucos, mexendo sempre, para que a massa tome consistência firme e não fique úmida. Passe para a mesa polvilhada com mais açúcar de confeiteiro e amasse até que a mistura fique maleável e suave. Pode-se acrescentar corante e guardar em saquinhos plásticos fechados. Dura aproximadamente um mês. Para moldar, acrescentar açúcar de confeiteiro, amassando sempre até conseguir a consistência desejada. Conferidos ingredientes e preparo, voltamos com a sugestão muito bonita da Marta Balina, não é mesmo, Ofélia? Isso, maravilhoso. Vamos lá, Aparecida. Olha aqui. Quase que foi ver Papai Noel, hein? Letra grande, bem legível. Pediu também um liquidificador. Zoraide dos Santos, Rua Augusto de Toledo, número 17, Aclimação, São Paulo. Tudo bem. Vamos lá, deixa eu tirar isso aqui. Mostrar a pessoa que acaba de ganhar uma batedeira Electrolux. Que bom, hein? Olha lá. Nós vamos aqui aonde? Nossos comerciais e voltamos já. A Marta vai dando um jeito aqui com a receita econômica Clock, que está uma delícia. Aqui em casa, ninguém pode beber outra água a não ser da Europa. Tem que ser da Europa? Tem, mas desta Europa aqui. Esta é a fonte que me fornece cálcio, magnésio e potássio, além de purificar e esterilizar a água. Ligue agora. Este ano, presentei quem você ama com arte. Torment para o homem, tarde para a mulher. Obras-primas assinadas Lacqua de Fiore. Esperança de um mundo melhor em meu
e o Ano Novo tragam muita paz e felicidade a todas as famílias de São Paulo. Supermercado Sonda, 20 anos de bons serviços. O Disque Prêmios do São Paulo Futebol Clube é um show e o grande sucesso continua. Disque Prêmios de Natal, agora é pra detonar. São 12 carros importados e mais 20 mil prêmios espetaculares. Pegue o seu cupom grátis nas padarias, jornaleiros e com as garotas Disque Prêmios nas ruas e ligue já. O computador continua atendendo você e a sua senha está aqui, ó. Ligou, pode ganhar na hora. Ninguém dá mais prêmios do que o Disque Prêmios de Natal. Titãs 8494, a coletânea da maior banda do rock brasileiro em gravações originais. Titãs 8494, isto é só o começo. Em CDs e caixa especial Warner Music Disco Band. Cozinha maravilhosa da Ofélia. Oferecimento: antes de escolher arroz, peça pela marca. Arroz Tomazoni. Receitas econômicas Clock. Oferecimento: Clock, sinônimo de panela de pressão. Um belo pedaço de pernil, que eles vendem aos pedaços agora, né? Porque o que se faz aqui não é só para Natal, pode ser por outros dias também. Aí então depois eu lavo bem o pernil, retiro aquelas gorduras. Olha aqui. A Aparecida preparou aqui uma guirlanda linda com tomates. Tomatinho cereja e hortelã. Cereja, né, pai? Tem mais aqui, não tem? Vamos pôr aqui, vai ficar bem bonitinho. Por pedaços. Aqui 1,5 kg. Depois de fatiado vai ficar muito bonito. Dá pra mexer os molhos. Isso. Olha que bom. Aí depois de lavado, enxugamos e deixamos um pouco de água e limão sempre. Um limão inteiro, um pouco de água, dá uma banhada assim, porque a carne de porco necessita de limão. Aí então, depois que passou por ali, demos uma temperada gostosa, com todos os temperos que você também acha gostosos. Nós temperamos com sal, um pouco de pimenta calabresa, né? Aquele pouquinho que ela dá um gosto extraordinário, mas não é tão ardida assim. Colocamos um pouco de vinho também, que fica uma carne deliciosa. E nessa colher aqui que eu vou trazer um pouquinho para cá, vamos falar da farofa também. Aí então, levamos a nossa cloquinha ao fogo com 3 colheres de óleo e uma de margarina. Ela fica uma composição muito boa. Pusemos o pernil, pedaço de pernil, deixamos dar essa corada para ficar essa cor bonita, um pouquinho, mexendo, mexendo, com alguns dentinhos de alho para ficar assim, bem douradinhos. E vai pegando esse gosto fantástico. Vocês viram a cor do molho? Tudo bem. Aí então juntamos uma cebola grande, bem batidinha, juntamos salsa, cebolinha verde e caldo de carne, mais ou menos umas 3 xícaras. Ele sugou todo esse caldo e ficou. E o pernil é fácil, né? Olha aí, a guirlanda de tomatinhos, bem próprio para... Gosta de carne de suína? Gosta? Cadê o livrinho? Você trouxe aqui o livrinho? Escreva para a Caixa Postal 13.288, São Paulo, capital. Nome e endereço completos e bem legíveis. Vamos lá, então, pessoal. Vamos lá. Uma vez dobradinha aqui. Elaine Contígio de Melo. Rua Javali, 977, apartamento 103, Cachoeirinha, Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu acho que é da família Contígio, hein? Lá, né, Aparecida? Você que conhece um pouco. Veja aqui. Gostoso ganhar presente, né?
Todos os dias é presente. Imagine no Natal, então. Pode continuar escrevendo, não é porque ganhou. Sorte é sorte. Está aqui a sua livrinho de receitas econômicas Clock e a panelinha Clock 2,5 litros, a queridinha do Brasil. A Clock manda na sua casa, seja qual for o endereço. Por isso precisamos do endereço bem legível. Ai, comida no meio dessas coisas maravilhosas. Mais uma vez, nós queremos agradecer a sua presença, Marta. E vocês também, Ana Lia, Aida, porque, olha, nós vamos ter, assim, um Natal fantástico. Já estão mandando a gente embora, os abraços carinhosos. Até amanhã para todas nós, né? No bom dia a todos. Se Deus quiser.